que ele está explicando aí? A propriedade associativa, que vem de várias expressões matemáticas e que servem para a gente também trabalhando com um banco de dados. Nós estamos falando em álgebra aqui. Então vamos lá. Ó. Eu fazer uma junção de R1 com R2. Depois, ó, o parênteses. Depois eu faço o resultado dessa junção, juntar com R3, ela vai produzir o mesmo resultado que eu juntar primeiro R2 com R3 e depois com R1. O que é isso? A propriedade matemática associativa. Então, o resultado pegando o desenhozinho aqui, ó, A com B depois com C, vai ser o mesmo de B com C depois agregado ou somado a A. Essa propriedade associativa, como a gente já comentou em aulas aí de banco 1 e banco 2, banco de dados relacional, ele segue exatamente propriedades e regras matemáticas. Então, ele está falando, ó, sua manipulação dessas três tabelas, três relações, elas vão respeitar exatamente a propriedade associativa. Se fizer assim ou assim, o resultado é o mesmo, ou seja, são equivalentes. Porém, para banco, de acordo com as características de cada uma das tabelas, A, B ou C, vai se produzir com mais desempenho, ou seja, consumindo mais máquina, essa em relação a essa. Por isso que existe todo esse processo de otimização. Ele vai identificar, são expressões equivalentes, mas supondo, né, essa daqui vai ter melhor custo, ou seja, um custo menor para produzir o resultado esperado. E aí o banco vai escolher, o sistema gerenciador vai escolher executar isso aqui. No exemplo que ele pega aqui para a gente, então está lá, faça a projeção do nome do cliente sobre a seleção da cidade igual a São Paulo, sobre a agência, ó, parênteses mais interno, é esse aqui. Depois que ele pegar só a agência de São Paulo, ele junta com conta. Depois ele vai juntar de São Paulo com conta com cliente. Aí ele vai chegar aqui, para ele conseguir projetar somente o nome do cliente. No que ele está olhando aqui, ó, parte dessa expressão, seleção de cidade igual a São Paulo de agência. Então ele já reduz logo o que ele vai, pegando a ideia da árvore aqui, da representação em escala, ele já reduz logo o que vai subir para a memória do servidor. Acabou a expressão, o cálculo algébrico? Claro que não. A gente está olhando aqui, ó, ele é tudo isso aqui, mas ele já está reduzindo bastante o número de tuplas na hora que ele faz essa primeira operação mais interna. E uma junção de conta cliente produzirá, então, uma relação muito grande, fazer essas duas primeiras aqui. Pois conterá, né, tudo que é tupla das duas tabelas que aceitam o processo de junção. Na verdade, na hora que ele fez esse aqui primeiro, na sequência ele vai juntar com conta, então ele já não pega mais todas as contas, ele pega somente as contas de São Paulo. Depois, aí ele faz a junção e só vai pegar os clientes de São Paulo. Aqui é uma outra propriedade comum na matemática comutativa, que está simplesmente falando que o resultado produzido, se é 3 vezes 6 ou 6 vezes 3, é o mesmo. Reparem, aqui é associativo, a ordem. Aqui está ligado à ordem também, mas manipulando determinadas operações. Então, para a gente em banco, as duas propriedades, associativa e comutativa, elas exatamente têm e funcionam, são respeitadas pelo banco de dados também. Isso para quê? A gente estava dando uma olhada nas produções, nessa ideia do banco de dados gerar uma expressão algébrica baseada naquela que o usuário escreveu, ou que uma aplicação mandou para o banco para ser executado. Ele vai, a partir daquela expressão algébrica, gerar outras. Ele não procura a ótima, a melhor, porque isso consome tempo. Então, ele vai procurar uma boa em relação àquela que foi submetida para ele. Entre as boas, ele vai estar gerando aí, utilizando da comutativa e associativa, expressões com base nessas duas propriedades. E aí ele começa a gerar várias expressões. E disso ele vai estar analisando o metadado e as estatísticas de utilização do banco, para identificar quais são os planos de ações mais interessantes para passar para o último nível dessa aula de otimização, que é quem vai avaliar e executar um dos planos.
Aqui ele começa a dar um passo, ou pelo menos trazer algumas ideias do que é o final, o conteúdo final do material dessa aula. Então, vou ler aqui, ó. Isso aqui a gente já viu. Podendo assim fazer primeiro a seleção, depois a junção da conta. Para quê? Otimizar, diminuindo a quantidade de tuplas. Aqui começam as dicas. Ó. Porém, observe que não existem atributos em comum entre agência e cliente, gerando assim um produto cartesiano. Quem me ajuda a lembrar mesmo? O que é esse tal de produto cartesiano? É fazer todas as combinações possíveis entre as duas, professor? Exatamente. Gerar todas as combinações possíveis vai fazer o quê? Consumir muito recurso de memória. Porque ele vai pegar duas, que é o exemplo que está aqui, ó, agência e cliente. Vamos voltar aqui para a gente lembrar que tabelas são essas? Aqui em algum slide, aqui, ó. Agência com cliente, não existe aqui um atributo para a gente conseguir fazer a compatibilidade de união. Lá em banco 1. Para a gente ir em banco 2, ó, você vai associar quem aqui naturalmente? Você vai criar uma junção de quem com quem? Nome de agência não bate com ninguém, cidade não bate com ninguém, fundo não bate com ninguém. Não dá para fazer. Se ainda assim eu gerar essa expressão algébrica de cliente fazendo agência fazendo junção com cliente, ele vai criar um produto cartesiano. Todas as combinações possíveis de todas as agências cadastradas com todos os clientes cadastrados. Ou seja, volume grande de tuplas vão gerar uma tabela temporária na memória do computador e com todos os atributos. E sem respeitar regra nenhuma. Regra de junção, ou melhor dizendo, como isso aqui, ó, a gente não tem jeito de fazer uma FK aqui. Voltando no slide aqui. Quando o banco de dados verifica que uma das álgebras que ele está procurando melhor gera um produto cartesiano, a gente pode partir de um princípio, olha aí, de um princípio, de um raciocínio. Então, ela não tem uma prova matemática. Que seria toda álgebra que, de repente, gerar um produto cartesiano, descarte. Mas e se for um produto cartesiano entre uma tabela que tem 4 tuplas só, ou 3 tuplas só? De repente, ele vai ficar menor o tempo, né? Menor o tempo, do que você ficar procurando. Todos os que conferem fazer a foreign key ali acontecer, demoram um tempo para depois ele gerar o resultado lá, ou o conjunto resultante na memória. Então, isso aqui é o que eu falei. É uma dica pelo conteúdo que vai aparecer aqui já já. Dica do quê? Desse pensamento. Ó. A gente está sem uma regra matemática que sempre fala assim, ó, se tem produto cartesiano é ruim, descarta. Verdade? Não. Mas aquele já está passando. Ó. Tem uma dificuldade. Se ele tentar fazer isso aqui, não dá para juntar, vai produzir um cartesiano. Como a relação temporária será fruto de um produto cartesiano, provavelmente grande, a estratégia seria rejeitada. Então, está se partindo de uma técnica aqui, ó, de um pensamento, de um raciocínio. Já adiantando aí, que acredito que alguns de vocês já ouviram essa expressão, quem não ouviu já vai me falar, para aí a gente explicar. Que ele está partindo, se não tem prova matemática, e o banco está achando que esse aqui é sempre um bom caminho, descartar o cartesiano, isso é uma heurística. Mas já a gente fala dela. Vamos olhar aqui, ó. Dividindo em subexpressões, ou seja, essa expressão a ser executada. A gente veio analisando parte delas. A gente não, seria o banco de dados. Para quê? Para procurar uma melhor que essa aqui. Não é a melhor dela, mas uma melhor que aquela que foi proposta. Então, vai lá. Reduzir a necessidade de espaço significativo que vai ocupar, né, para tabelas temporárias ficarem em memória, e muito usada em otimizadores de consulta. Então, esse descarte, ele, em vez de ficar testando expressões, gerando plano de ação, ele fala, não, isso aqui já é ruim, não analisa não, joga para lá. Então, ele ganha tempo, só que, ao mesmo tempo, não consegue ter uma análise tão bem apurada, porque já tem um princípio, partindo dessa ideia, que se tiver produto cartesiano, descarta. Considerando as estimativas de custo, um otimizador pode ser capaz de evitar o exame de algumas expressões, apesar dele gerar e falar, isso aqui é ruim por causa disso. Por exemplo, que eu estou dando, se gera cartesiano, descarta. Reduzindo também o tempo necessário desse processo de analisar, procurar otimizar
e enviar para ser executado alguns planos de ação.